E aí, tudo bom? Estamos aqui em mais uma regra do projeto Amplie Sua Renda, hoje tratando da regra número 24, ou seja, estamos exatamente na metade desse projeto, né? São 48 regras, hoje é a regra número 24, e é uma regra que é interessante porque você consegue aplicar com as pessoas que estão acima de você e as pessoas que estão abaixo de você numa estrutura corporativa tradicional, tá? Qual que é a regra de hoje? E antes de falar qual é a regra de hoje, eu sempre faço esse lembrete, né? Quando eu não faço ao vivo, eu posto aqui no IGTV e eu expliquei por que eu ia fazer isso na regra número 20, tá lá no meu canal do YouTube, e fica aqui no IGTV durante 24 horas. 24 horas depois eu tiro daqui do Instagram e vai estar lá no meu canal do YouTube, Arthur Dantas Lemos, tá? Então aproveita, se você não é inscrito, se inscreve lá. E um último comentário, vale lembrar também, comenta aqui o que é que você achou dessa regra, depois que você entender qual é a regra, né, que eu vou explicar em seguida. Isso é importante para que o Instagram continue te mostrando os meus conteúdos, né? E se você está aqui agora, acredito que é porque você curte de alguma forma os conteúdos que eu publico por aqui, em especial o projeto Amplie Sua Renda. Então, sem mais delongas, a regra de hoje, regra número 24, conquiste corações e mentes. Conquiste corações e mentes é assim, né? Conquistar mentes está associado à parte racional da coisa, né? Então, como é que eu conquisto as mentes no ambiente corporativo? Eu conquisto fazendo aquilo que eu tenho que fazer, tendo a capacidade técnica que se espera que eu tenha, né? E isso não é diferencial, essa é a obrigação tua. Agora, a preocupação em conquistar, além das mentes, o coração também representa uma consciência maior do jogo do poder, tá? Então, tem um trecho aqui que, de certa forma, reflete muito bem isso, né? Presta atenção aqui. No jogo do poder, você está rodeado de gente que não tem absolutamente nenhum motivo para ajudá-lo, a não ser que lucrem com isso. Esse entendimento é muito profundo, né? Porque às vezes, na hora que a gente vai pedir ajuda, a gente apela para o senso de justiça das pessoas. E se eu tivesse um trabalho mais diligente de entender o que é que eu posso evidenciar para que essa pessoa enxergue que, ao me ajudar, ela pode lucrar com isso, ou seja, se eu apelasse para o egoísmo das pessoas, eu poderia ter mais êxito. E entenda, apelar no egoísmo, porque egoísmo é uma palavra que ela tem uma conotação negativa sempre que ela é utilizada, né? Então, essa pessoa é egoísta, eu vejo isso com uma forma muito negativa. Sendo que nós, naturalmente, no sentido de natureza, nós somos egoístas. Tá? Então, vou desenvolver mais aqui. Acho que vai ficar mais claro para você. O que eu estava querendo dizer é que não necessariamente apelar para o egoísmo da pessoa, você está sendo maquiavélico, você está sendo inteligente, porque sabe que nós naturalmente somos egoístas. Se você não tiver nada que atraia o seu interesse, o interesse das pessoas, provavelmente despertará a sua hostilidade, pois será visto como mais um para desperdiçar o tempo deles. Vamos lá. Quem consegue vencer essa frieza encontra a chave que destranca o coração e a mente das outras pessoas, atraindo-as para o seu canto e, se necessário, amolecendo-as para receber então seu pedido. A questão é que a maioria das pessoas não aprende nunca este aspecto do jogo. Quando encontram alguém novo, em vez de dar um passo atrás e sondar para ver o que torna essa pessoa única, começam logo a falar de si mesmas, ansiosas para impor a sua própria vontade e seus preceitos. Elas argumentam, se vangloriam e exibem o seu poder. O livro é muito antigo, então quando eu falo assim, exibem o seu poder, argumentam, se vangloriam, parece uma coisa muito distante, mas na prática é exatamente isso, né? A gente tem a preocupação muito maior em parecer ser interessante do que ser interessado. Já falei isso aqui em outra regra, inclusive. Então, talvez não saibam disso, mas estão criando um inimigo, um resistente, porque não há nada mais irritante do que ver a própria individualidade ignorada, a própria psicologia não reconhecida. Ou seja, enquanto explorador dessa característica egoísta, nós, além de estarmos preocupados em saber o que é que a gente vai ganhar, né, numa condição, numa negociação, num negócio novo, a gente também quer ver que o próximo tem interesse na gente, né? Então, quando você mexe, e aqui que está essa história de novo, né? Conquistar a mente das pessoas, mas os corações também. Por quê? Porque quando você mexe com as emoções das pessoas, elas perdem o controle e ficam mais vulneráveis à persuasão. Eu acredito muito nisso e tem muita técnica de persuasão que evidencia isso. A maneira mais rápida de cativar a mente das pessoas é demonstrar
com a maior simplicidade possível como uma ação as beneficiará. Não há motivo maior do que o interesse pessoal. Uma grande causa pode capturar mente, mas, passado o primeiro ímpeto de entusiasmo, o interesse diminui, a não ser que haja alguma coisa a se ganhar com isso. O interesse pessoal é a base sólida, é a base mais sólida que existe. Foda, né? Então, assim, qual é a grande lição aqui? Como é que eu faço para despertar, além das mentes, os corações das pessoas? Eu deveria estimular a descoberta do lado pessoal das pessoas. Isso passa por conversar com as pessoas e sempre que você tem a oportunidade, perguntar um pouco sobre a vida pessoal, claro, sem ser invasivo. Você pode fazer isso com o cliente. Então, em vez de chegar na hora que você vai conversar com o cara e ter uma abordagem straight to business, como diriam alguns americanos, antes você vai propositalmente, mesmo que pareça uma conversa que não tem muito fundamento, mas ela tem, você vai propositalmente provocar questões cotidianas, está muito calor, tá, essa aqui é a sua filha que eu vi lá fora, não é, e tal, não sei o que, pô, eu te vi na academia outro dia desse, não me viu que eu não faço, então vi alguém parecido com você. Enfim, tentar descobrir quais os hobbies daquelas pessoas, porque inclusive quando você faz isso, você consegue identificar pontos de similaridade, né? E do ponto de vista da ciência da influência, quando você leva ao conhecimento da sua audiência que existem pontos em comum, pontos de similaridade, isso faz com que a aproximação seja mais natural, né? E essa pessoa goste mais de você, que é algo que pode te beneficiar muito no processo de conquistar o coração delas. Então, se nós somos da turma disso ou daquilo, da pelada, do dominó, do crossfit, qualquer que seja a área de similaridade, né? A gente tende a se aproximar mais, né? E aí você vai conquistando o coração dessas pessoas. Mas, principalmente, né, quando você estimula a descoberta do lado pessoal das pessoas, a partir de perguntas que não estão diretamente relacionadas a um âmbito profissional, você corre o risco de entender as emoções delas. E este é o elo mais forte, como eu trouxe aqui, para você conquistar os corações. Então, eu tenho um exemplo, né, eu sempre gosto de trazer exemplos práticos. Quando eu trabalhava numa multinacional, tinha um gestor, eu estava envolvido num processo com ele, que era um processo muito tenso, né, de fusão de empresas, e por conversar muito de aspectos pessoais, inclusive, veja, a própria carreira pode ser vista como um aspecto pessoal. Porque às vezes, assim, o assunto que diz respeito àquela empresa, ele é um assunto corporativo ali, né? Mas às vezes as inspirações e aspirações de carreira para a vida daquela pessoa é lado profissional, mas tem a ver com o lado pessoal também. Então a gente conversava muito sobre isso e eu sabia que ele era um cara que queria muito crescer na carreira, né? E teve um dia que a gente estava super cansado, não à toa, a gente estava trabalhando muitas horas, e ele disse, porra, vai ter que revisar isso daqui tudo de novo e tal, porque o cara fez os ajustes, eu não sei quais ajustes foram feitos nos contratos, vai ser foda, eu acho que eu vou pra reunião sem rever isso aqui, sem revisar isso aqui. E aí era um ponto meio crítico, né? Não vou entrar nos pormenores aqui, mas o fato é que eu disse o seguinte, cara, se você precisar da minha ajuda, a gente pode dividir a revisão disso, eu não vou conseguir revisar tão bem quanto você, porque eu não tenho a experiência que você tem, mas o fato é o seguinte, isso aqui pode aumentar a chance da gente ser bem sucedido e se esse dia eu sair aqui, se essa negociação sair, você inevitavelmente vai ser muito respeitado até por quem não gosta de você. E ali ficou muito claro que aquela foi a energia que ele precisava para poder retomar um pouco de força e fazer a revisão daquele contrato do jeito que ele precisava fazer. E, de certa forma, não tem como mensurar se aquilo foi determinante para que o negócio saísse, mas o negócio saiu e, de certa forma, eu acho que ele tem uma memória positiva em relação a mim e ele, de certa forma, acabou ficando grato a mim. Eu conquistei um pontinho ali no que diz respeito à tese de conquistar além da mente o coração das pessoas. Então, pensa nisso, né? E uma coisa também aqui que é uma sugestão, entenda que as pessoas que estão acima da gente, é óbvio, né, que eu posso precisar delas, mas as pessoas que estão abaixo, numa estrutura hierárquica, eu talvez não consiga enxergar isso hoje, mas pode ser muito útil ter o coração dessas pessoas também no médio e longo prazo. Então, esse interesse pela descoberta do lado pessoal, isso é super bem-vindo para as pessoas, para todas as pessoas que eu me relaciono, né? As pessoas estão acima de mim, as pessoas estão abaixo de mim. Acho que é mais óbvio criar esse elo e acho que hoje pode parecer menos óbvio, mas no médio e longo prazo pode ser super bem-vindo. Então pensa nisso e aqui fica a regra de hoje, conquiste as mentes sim, mas os corações das pessoas também. E, como eu falei no início do vídeo, comenta aqui nos comentários o que você achou, isso vai fazer com que esse conteúdo apareça mais vezes para você. Espero te encontrar na regra de amanhã. Forte abraço!